Olá, sejam todos bem-vindos ao canal do Vale. Eu queria convidar aqui a todos que são do Vale do São Francisco, em especial ao pessoal de Centro-Sé, onde nós estamos com o primeiro podcast com a estrutura, montando aqui na cidade. E nada mais justo que hoje a gente convidar uma pessoa da cidade, uma pessoa que conhece a fundo, que também é da área da comunicação e parceiro da gente. Então, hoje aqui, comigo aqui para a gente bater um papo, Tony Lopes. Tony, seja muito bem-vindo. Lhe agradeço pelo convite, meu irmão. E estamos aí nessa força, né? Eu que agradeço, Léo, pela oportunidade de abraçar cada centro-cearense, né? Falar dessa ferramenta que é muito importante, esse canal, essa criação, essa estrutura. Realmente está de parabéns, muito bem organizado. E é uma nova ferramenta que vai interagir aí com as pessoas de Centro-Sé, da Bahia, do Brasil. Falar do mundo, né? Porque temos pessoas de Centro-Sé todo canto do mundo. Esses dias eu estava ali num jogo de futebol, o cara falou que o cara estava jogando lá em outro país, na Espanha, e foi o cara que fez o gol decisivo de um campeonato de futebol que eu estava presente, né? Então, assim, foi um motivo de alegria saber que reencontramos aquele nosso conterrâneo que estava lá em outro país, e ele sempre acompanhando as notícias de Centro-Sé pelos canais de comunicação, pelas páginas de Facebook, grupos de WhatsApp, e ele falando da satisfação que sempre acompanhava aqui um vídeo, uma imagem, através de uma fotografia, um pouco da história de Centro-Sé que a gente participava. Ele disse, olha, eu sempre acompanho, e hoje com esse podcast com certeza vai ser melhor para ter essa interação do Centro-Cearense, né? Eu vou focar no Centro-Cearense, mas o Vale do São Francisco, a região norte, a Bahia, o Brasil vai estar conectado aqui nesse novo espaço. Pois, Tony, é interessante isso que você está me falando, que eu tenho alguns amigos em comuns, que você também conhece, Chicão, um pessoal que passa algumas temporadas em São Paulo, e eles costumam brincar comigo e dizer o seguinte: Centro-Sé vai dominar o mundo, porque não tem um lugar que a gente chegue que a gente não encontre alguém de Centro-Sé. Isso só vem relatar, né? E você tocando nesse assunto, eu achei interessante. Eu estava em São Paulo, né? E aí eu estava numa empresa e uma pessoa minha foi fazer uma entrevista de emprego para essa empresa. E eu estava aguardando ele lá embaixo, né? Tinha uns andares lá que eram aqueles vitrine ou blindex, né? E eu estava na parte de baixo, aguardando ele na sala de espera. Aí passou um cidadão no corredor que eu estava e ele olhou para mim assim e seguiu. Depois ele olhou novamente para mim assim no corredor e ficou carando. Eu achei aquilo estranho. No sexto sentido. Por conta que a pessoa voltou e veio e falou comigo: você é de Centro-Sé, né? Eu fiquei meio assim. Aí o cara me perguntou. Que tão longe? Rapaz, você é de Centro-Sé? Eu fiquei assim, disse, sou. Aí ele disse, eu lhe conheci. Aí eu disse, e onde? Ele disse, não, eu te vi lá em Centro-Sé em um posto de combustível. Aí eu disse, quem é você? Ele disse, olha, se identificou, se apresentou como um dos representantes de uma empresa que estava trabalhando aqui na área de fruticultura e plantio de acerola. E ele me conheceu no posto. E foi uma oportunidade para mim. Porque ele perguntou o que eu estava fazendo em São Paulo. E eu disse que estava de férias, ia visitar meus irmãos lá, a família. E acompanhei o meu primo que estava lá, né? Para essa entrevista de emprego. E, como diz, o mundo é pequeno. Ele lá me reconheceu e me ofereceu uma carona para vir embora. Mas, rapaz, imagina o cara encontrar uma carona em São Paulo. Para dizer, vem embora. Eu tô indo para... que ele morava em Juazeiro. E eu em Centro-Sé. Ele disse, eu tô indo até Juazeiro. Vim comprar aqui umas peças de reposição para o maquinário da empresa. E tô voltando sozinho. Se você quiser, já tem uma carona aí. Rapaz, é incrível, né? É incrível, né? E para continuar a história, chegando lá, o meu primo foi se apresentar, essa entrevista de emprego.
E o dono da empresa, ele saiu lá e se apresentou a nós, perguntou de onde a gente era. E eu disse que era de Santo Sé. Ele foi e perguntou para mim se eu conhecia a filha dele. Eu fiquei assim. Ele disse o nome da filha e eu disse, conheço. Ele olhou para mim assim e disse, você conhece a minha filha? Eu disse, cresci junto com ela, na mesma rua. Aí ele disse, pois quando você vê ela, me dá um abraço nela por mim. Ela é minha filha de criação, porque eu criei, porque a mãe dela era uma empregada doméstica da minha casa e todos os finais de semana ela vinha visitar a mãe e a gente criou aquele laço com os meus filhos e virou minha filha. Não de sangue, mas sim de coração. Então, quando você vê ela lá, dá um abraço nela por mim. Encontrei ela aqui e levei a mensagem. Você viu? O mundo é pequeno. O mundo é pequeno e Santo Sé é grande. Santo Sé é grande. A gente costuma dizer, verdade. é sério. E não meço palavras para dizer que Santo Sé vai dominar o mundo, porque não tem um lugar que você ande que você não encontre alguém de Santo Sé. É verdade. É bastante interessante. Tony, voltar aqui um pouco à área de comunicação, né? Que você sempre a gente vê quando está assistindo um telejornal, não importa qual seja a emissora, sempre a gente vê lá uma referência, Tony Lopes, quando vê alguma imagem de Santo Sé. Então, assim, eu queria que você contasse um pouco pra gente como foi sua experiência, assim, qual foi a mais relevante que você sentiu, que você acompanhou nessas coberturas que você sempre auxilia essas grandes redes. Léo, uma dessas coberturas que eu acompanhei, relevantes e de certa forma preocupante, foi do Parque Boqueirão da Onça. Aquele incêndio que teve na região do Tanque ali, né? Comunidade de Tanque, teve um incêndio ali de grande proporção. E eu fui convidado pela TV São Francisco, equipe de jornalismo, para fazer uma cobertura com imagem aérea, né? Na época, eu tinha comprado um equipamento, que era um drone portátil, e eles entraram em contato comigo para ver a possibilidade de acompanhá-los até a área do incêndio, até porque eu conhecia. Além de conhecer a área, você tinha o equipamento, mas a importância maior é porque você conhecia a área, né? Conhecia a área. Então, eles chegamos para a questão de valores, propôs um acordo, eu coloquei o meu, eu sabia da dificuldade de chegar lá, né? Isso. E aí chegamos no denominador comum, ele disse, não, você encontra a equipe na metade do caminho. Eu fui até Quixaba. E quando eu cheguei próximo a Quixaba, quase acontecendo, de certa forma, uma tragédia. Porque quando eu ia chegando próximo à comunidade de Quixaba, atravessou um senhor na minha frente de bicicleta. E aquilo me deixou nervoso, né? Porque quando eu cheguei ali no ponto de partida que eu estava esperando a equipe, eu estava um pouco, assim, né? Em pânico com a situação, porque ia sendo uma tragédia. Verdade. Mas Deus nos livrou. E aí eu aguardei a chegada da equipe, fui acompanhando com eles até a área. E lá nós chegamos numa situação que a estrada era um corredor curto, era estreito, curto não, longo, porém estreito. Se viesse um outro carro de lá, não tinha como um retornar, abrir espaço para o outro, porque a vegetação estava muito fechada. E aí a gente ficou lá, chegamos no ponto lá, onde estavam os brigadistas, o pessoal do Corpo de Bombeiros, e a gente tinha ido sem almoço. Achando que ia fazer um bate-volta. Aí eu disse para a equipe, aqui não é bate-volta. Inclusive a jornalista que estava acompanhando a gente, ela estava com fome. Aí eu disse, olha, o que tem aqui, na minha mochila se servir, é bolacha, rapadura e água. E um pouquinho de farinha. A velha comida do sertanejo. E aí que sustenta, né? Isso aqui é minha vitamina, meu reforço, meu fortificante. Aqui eu passo o dia, já tem costume. E aí a gente fomos até a área do parque. E aí chegamos lá e identificamos a área. Porém, era um pouco distante de onde a gente poderia chegar. E aí a gente teve que voar o equipamento, né? Que foi o drone, para poder captar as imagens, onde estavam os focos de incêndio, para eles gravarem a matéria. Então, assim, foi uma situação um pouco complexa, né? Mas, felizmente, foi um prejuízo para a natureza, mas
foi uma história assim bacana, que foi um dos primeiros trabalhos com imagens aéreas. Esses primeiros trabalhos, né? Surgiram as oportunidades e foi nessa repercussão tão grande da matéria do Parque Boqueirão da Onça do Incêndio, que essa matéria ela foi reproduzida através da Globo News, que uma pessoa em São Paulo reconheceu o meu trabalho porque viu o crédito da imagem, Tony Lopes, e entrou em contato comigo na rede social e perguntou: você é o rapaz que fez as imagens do incêndio? Eu disse sim. Cara, eu queria falar com você mesmo, porque você é meu parente. Você é filho de uma prima, de um primo, e foi puxar o grau de parentesco. Da forma que a gente conversa, né? Sempre achando um parente, alguém que a gente conhece. O sobrenome é igual. Você assina com o meu sobrenome. Aí eu disse: cara, beleza, eu fico feliz. Aí surgiu o convite. Quando vinha a São Paulo, venha, diga que tá aqui que eu vou buscar você. Minha família quer lhe conhecer, minha esposa, meus filhos. Porque isso assim é a gerência, né? E isso é bom porque eu vi o seu trabalho aqui e reconheci. Então, assim, foi gratificante fazer esse trabalho, porque, assim, o trabalho, às vezes, não é só a questão financeira, é o reconhecimento que se tem. Isso, é verdade. Que é um profissional da comunicação. Isso é bastante interessante. Eu me lembro bem também, Tony, você também acompanhou o pessoal na época do boom do garimpo, né? O garimpo aqui em Centro-Sé, e aí todo aquele alvoroço na cidade, e essas grandes mídias vieram para cá, e você acompanhou também esse pessoal, né? Acompanhei, e foi interessante a história do garimpo, que um dia antes desse boom do garimpo, eu estava numa propriedade lá, próximo, de um amigo. A gente foi levar um material que eles iriam construir a casa, e a gente decidiu lá dormir na região, próximo ao garimpo. Aí voltamos para a cidade no outro dia. Aí de manhã, eu fui até ali, a agência do banco, estou lá na fila, e um cidadão pegou o telefone e comentou com o outro: estourou o garimpo lá em Quixaba. Avisa fulano de tal que vá para lá. E com essa situação, eu avisei a um amigo meu que a gente dormiu nessa propriedade lá, né, com a família. Ele disse: corre que o garimpo estourou e é lá próximo da sua região. E assim ele fez. Juntou a família, juntou todo mundo, foi para lá. E graças a Deus o garimpo trouxe para ele uma recompensa, né? Porque assim, não deu para mudar de vida 100%, mas deu uma estabilizada. Graças a Deus ele hoje tem um caminhão que é fruto do garimpo, né? E hoje ele está fazendo o seu meio de vida com esse caminhão que foi lá fruto do garimpo. Então, assim, aí eu acompanhei, tive também algumas imagens que foi feito também para a Rede Bahia e outros meios de comunicação, foi cedido, né? Então a gente fez o trabalho, assim, veio aquela peregrinação de pessoas, muita gente de fora, e a gente viu o que foi acontecendo no dia a dia. Porque a gente tinha ouvido falar, né, estudou também, até mesmo na escola, sobre Serra Pelada. Então, assim, para a gente que viveu aqui um pouco mais próximo, a gente começou a ter essas lembranças da história de Serra Pelada, né? Mas nos tempos de hoje, né? Então foi bastante interessante. A migração, assim, ela foi intensa, né? A gente viu ali as pessoas chegando, se arranchando, fazendo barraco, disputando. Inclusive eu fui para lá passear do garimpo, dormir lá, e o que acontece? Tentou a sorte ainda lá? Tentei a sorte, mas não deu certo. O que acontece é que no primeiro dia a gente foi levar o material para deixar lá em cima. Marcamos o local, descemos e fomos levar o material para subir, né? A ferramenta de trabalho. E aí eu coloquei dentro da mochila a minha rede, né? E aí coloquei uma pedra de gelo dentro. O que aconteceu? A pedra derreteu, molhou a rede e eu tive que dormir no frio, no relento. A sorte que aí tinha o que aconteceu. O buraco que a gente já tinha iniciado ficou mais ou menos a faixa de uns 60 centímetros. E aí o meu colega estava dormindo dentro desse buraco, porque não tinha levado nada, só com um pano. E aí a gente teve que se virar todo mundo nesse mesmo local. Fizemos um foguinho do lado
radinho ligado, ouvindo a rádio lá de Jacobina. Aí, um dia amanhecendo, o pessoal gritando, tocando fogos. Sim, era um momento de festa também. E aquilo, a gente se divertia, né? Aquela interação das pessoas, um gritando o outro, né? E foi interessante o garimpo. É uma experiência de vida, né? É um pouco diferente. Ali não é fácil, não. Eu quase boto os bofos pra fora. Eu mesmo não arrisquei. Cheguei, fui só até o rancho, embaixo, os tamarinos ali, não arrisquei. E um pouco a mais, não. Eu mesmo corri logo, não aguentei. Só foi mesmo. Os colegas aí, a gente marcou uma área que eu acho que dá pra fazer um condomínio hoje, mas não saímos nem dos meio metro. É bastante interessante mesmo. Tony, você me lembrou agora aí também aí, que eu também gosto também de ouvir às vezes a rádio, e eu lhe escuto às vezes você participando, né, de alguns programas, e eu vejo também que até nisso acaba difundindo também a história de Centro Sé, de alguns povoados, que você sempre está participando, avisando de alguns festejos, né? Sempre participando mesmo e levando o Centro Sé sempre ao conhecimento do mundo. Então, assim, me conta um pouco assim, dessas participações, como é que são elas, assim, como é que aconteceu, como é que você tem esse contato hoje, que eu vejo que até os radialistas mesmo já pergunto, Tony, você tá sumido, apareça sempre, eu vejo esse lance. É assim, né? O rádio é uma coisa que tá no DNA. É tanto que eu fiz rádio, eu sempre gostei de rádio, né? Eu tenho um curso de rádio, tenho um registro em rádio, um registro profissional. E o que acontece? O rádio, ele é uma ferramenta muito interessante. Eu sou viciado em rádio. Eu acordo 4 horas da manhã. A primeira coisa que eu acordo, quando eu acordo 4 horas, eu ligo o rádio no aplicativo no celular, né? Que é já a ferramenta mais fácil, né? Mais fácil. E aí eu fico assim, eu já tenho uma programação diária. A partir desse horário eu ouço a Rádio Nacional de Brasília, que é o programa do Luciano Barroso, que é o Brasil Rural. É um programa de grande audiência no Brasil, né? É um programa que fala o estilo do sertanejo. E muitas pessoas participam, os caminhoneiros, e eles têm lá um bordão que diz assim: alô, Luciano, tô saindo aqui carregando de Luiz Eduardo Magalhães, sentido Brasília, sentido Tocantins, São Paulo. Aí manda um salve aí pra fulano de tal. Aí ele manda. E nessa brincadeira como eu participo, o que acontece, uma história bem interessante, foi que quando eu falo no rádio, eu me identifico, que tenho orgulho de falar da história de vida, assim, da onde a gente é, do povoado ali do Cajuí. Ah, você não é da sede, não. No caso, você é do Cajuí, né? A minha família é do Cajuí. Eu nasci em Centro Sé, né? Mas a gente tem uma origem, um vínculo muito grande com o Cajuí, porque a escola de Cajuí, que chama-se Sala Avançada Professor Emílio Vieira Batista, é o meu avô, em homenagem, porque ele foi o professor. É um dos fundadores, patrono daquela escola. E logo em seguida veio a praça Humberto Lopes Batista, que era meu tio, que era oficial do cartório civil aqui, de registro civil, as pessoas naturais. Assim, minha mãe nasceu lá, e a gente tem uma história, né? A geração da família lá, minha avó. E certo dia eu falei no rádio, mandei um alô para o pessoal da região, abraçando, que eu começo assim, da região da margem do rio à margem da Caatinga, colocando todas as comunidades. Quero abraçar o pessoal da região da Caatinga, ali eu começo o pessoal do Tanque, o pessoal do Junco, o pessoal do Brejo da Brásida, o pessoal do Sanharó, o pessoal da Lagoa do Peixe, e aí vai. Aí para o outro lado, o pessoal ali de Piripe, Sarrão, Quixaba, Riacha, mais do Rio, Brejo de Fora. E eu sempre falando, e nessa região aqui, Ponta d'Água, Volta da Serra, Cajuí, e nisso um caminhoneiro, ele ouviu eu falar em Cajuí. Aí ele veio fazer transporte de uma mercadoria, acho que do governo, né? Equipamentos para a escola. E aí ele teve que ficar em Cajuí à noite, não deu para descarregar e voltar, fazer o bate e volta, né? Bate e volta. E ele se setou na pracinha da comunidade e tinha uns senhores ao lado dele lá, e ele conversando com o pessoal, perguntando onde tinha um lugar para se alimentar e tal. Aí a pessoa perguntou: o senhor não é daqui? Ele disse: não, eu sou o motorista do caminhão que está ali, vem trazer um equipamento aqui.
Aí disse, o senhor é de onde? Ele disse, eu sou da região sul do Brasil. E como o senhor veio parar aqui? Aí ele disse, não, eu trabalho para uma empresa transportadora e tal. Mas o senhor não sabia onde era aqui o local? Ele disse, não, eu só ouvi falar nesse lugar chamado Cajuí. E eu até estava falando para minha esposa que vim parar nesse lugar. E eu conheço um rapaz daqui pelo rádio. Aí o senhor que estava do lado, como é o nome dele? Disse, Tony Lopes. Aí o rapaz que estava do lado, é um grande amigo meu, é meu vizinho. Pronto. Olha como abre esses caminhos, né? Abre o caminho, né? O rádio tem essa interação. Então, cara, rapaz, você conhece ele? Conheço, é um jovem daqui, a família dele é daqui. Aí foi contar a história, né? Então, assim, você vê o que é. Já achou até mesmo um suporte, rádio, né? Já as coisas já mudaram. E aí, o que ocorre? E ele ficou muito feliz, né? E o cara contando a história lá, o senhor. É bacana, então isso é o poder do rádio, da comunicação. Da comunicação. E assim, e o rádio nunca vai morrer. Aqui mesmo, região do Tanque, sempre que eu participo desse programa do Luciano Barroso na Rádio Nacional, que é o Brasil Rural, pela manhã, e à noite tem o Eu de Cá, Você de Lá com o Maurício Rabelo. É um programa que a audiência, cara, você começa agora, tá começando lá depois da Voz do Brasil, o programa entra no ar, você tem que mandar um alô agora para ver se seu alô vai sair lá para 10 horas da noite. A audiência, o nível da audiência, a repercussão. Então, várias pessoas daqui ouvem, as pessoas que estão na região da Caatinga, principalmente na margem do rio. Esse programa chega, inclusive Dona Léa, lá do Brejo de Fora, é um ouvinte assíduo desse programa e sempre me comenta que ouve a minha voz no rádio, eu mandando alô, e fica gratificado porque a pessoa lembra o seu lugar, a sua origem e não nega isso, né? Então, o rádio tem essa comunicação. Tem esse poder que sempre não vai mudar, o rádio não vai morrer. O rádio está se inovando. Isso. A gente ouve o rádio hoje no aplicativo. Eu ouço a Rádio Juazeiro, eu ouço a Rádio Tropical, eu ouço a Rádio Virama FM, eu ouço a Rádio Rural FM de Petrolina. Então, todas as rádios falam meu nome todos os dias. Todos os dias. Inclusive a rádio local aqui, né, que está tentando ainda aí, a rádio comunitária tentando se engajando aí, tentando essa regularização, que não é fácil, né? Mas vamos torcer que também consiga esse registro e que logo em breve, né, esteja aí também. As pessoas valorizam o rádio, o comércio local, o comerciante, porque o rádio é importante, né? Importante, né? Então, você sabe que para fazer a rádio não é fácil, manter o rádio é mais difícil ainda, porque você depende. Isso é uma estrutura. Uma época eu só peguei um estudo por alto, o que gasta de energia. É um negócio que assim, é praticamente 24 horas rodando, 24 horas. Né? Então, assim, é muita informação. Então, assim, depende de muitas mãos. Uma rádio é feita com muitas coisas, né? Então, a tentativa Então, assim, eu também não só fortalecer aqui um podcast, mas também fica aí também o salve para a galera daqui. Protagoniza fazer a rádio. A rádio. Porque não é fácil. A gente sabe, aqui a gente está iniciando o processo, mas são muitos parceiros aqui que a gente conhece, a gente sabe que estão correndo atrás da legalidade e vamos torcer que isso venha logo em breve, né? Vamos logo para a legalidade, seja em breve, porque eu tenho uma história aqui do rádio que eu estava fazendo um programa durante a madrugada. É o programa acordando, né? O pessoal de manhã tinha um chocalhozinho, bom dia, Dona Maria, tava indo no terreiro, Dona Marilu, o café já tá pronto, o beiju já tá no ponto, tô chegando aí daqui a pouquinho. É a sogra do meu amigo Neto Esplanada, né? Eu tinha um vínculo com ela, tinha um trailerzinho do lado da rádio. E aí eu chegava de madrugada ali para tomar um cafezinho, e quando eu queria tomar o café, que sabe, Dona Marilu já fazia o cafezinho, eu botava aquela música que dizem que é Saga do Vaqueiro, mas eu chamava de Descanso do Locutor. Eu colocava aqui a 9 minutos, aí dá 15 minutos, tempo suficiente para eu tomar meu café. Bom café, aí, isso. Um certo dia, a gente estava fazendo o programa da rádio, e eu terminei o programa, e fui lá na rádio por volta de próximo meio-dia ver o programa dos meninos. Aí foi a hora que o pessoal chegou para fechar a rádio. O pessoal da Anatel, chegar, né? O carro preto. Não, esse era um carro branco. Carro branco mesmo. Mas a gente desconfiou. Os caras, na chegada dos caras na cidade, ficaram ali no antigo bar do Cleones. E ficaram ali e aí deram a volta
próximo ao local onde estava instalada a rádio. Para poder ver o sinal tá mais... Para ver a intensidade do sinal. Não. E eu desconfiei. Eu avisei um dos amigos. Disse, olha, vai acontecer alguma coisa. Não tá me cheirando bem esse carro passando aqui toda hora. Aí os caras... Eu vi que era o carro. Quando foi de tarde, chega os caras. Ou tarde não, próximo meio-dia, chega os caras. Muito educado, por sinal. Boa tarde, bem. E olharam pro estúdio, viram equipamento, o transmissor. Eu disse, onde é que fica o transmissor aqui? É só esse aqui? Esse equipamento aqui é o transmissor? As meninas, sim. Aí perguntou, é alguma coisa? Disse, não, é porque a gente é da Anatel. E aí a gente veio para, infelizmente... É porque ninguém é bandido, né? Fechar a rádiozinha de vocês... E que, por sinal, muito boa, porque tem um programa de madrugada aqui que a gente tá escutando, que o cara era uma resenha. Cara, aquele cara é desenrolado, viu? Animou mesmo. E a gente passou o dia ouvindo o programa dele. Praticamente deixou passar só a programação para depois fechar, né? Aí o cara olhou assim para mim e deu risada. Disse, é um que balança o chocalho. Aí, cara, aí ele olhou assim para mim. Disse, é você? Eu disse, é eu mesmo. Vai me prender? Ele disse, não. Vocês só vão assinar aqui um termozinho, levar o equipamento de vocês, e aí vocês têm o tempo para se justificar. Caso isso aí pode se virar um processo, né? Mas vocês têm o direito. Agora, para nós, não compensou, até porque furamos um pneu na estrada e prejuízo aí a mão de obra para chegar aqui. Sou um lugarzinho longe. E naquela época, sofrido, né? A estrada, sem estrada. Deixa o radinho aqui, que é para chegar mais perto de quem tá mais longe. Aí eles infelizmente. Aí fechou a radinho. Mas quando a gente fala assim também, que veio que a polícia fechou, a Anatel veio, a fiscalização, ninguém é bandido. Na verdade, é atrás da legalidade. Né? Então, assim, vai responder um processo administrativo ali, porque a intenção, pelo que eu sempre conversei com os meninos, sempre foi uma rádio comunitária, né? Então, assim, para ter esse instrumento de comunicação. E a internet ainda aqui, a gente já tem hoje muita, assim, já tem uma facilidade, mas não chega nem perto do que é uma rádio hoje ainda como informação, né? Como primeiro canal de informação. A gente até sofre ainda aqui com a questão da TV, né? Assim, cai, fica aí um tempo fora, tem que pegar sinal de remanso, né? Então, assim, eu sempre acabo chegando ali, da Quixaba para cá, eu já tento sintonizar, vai chegando, mais perto da cidade, pega, mas vamos atrás da legalidade que vai ficar melhor. Mas a diferença, assim, de você, quem gosta do rádio, que é viciado por rádio, ele tem o prazer de ouvir o rádio no aparelho, seja de pilha, seja o radinho elétrico ali, né? Já não serve nem tanto no celular, né? Porque na verdade... O prazer mesmo é que na verdade ele está trabalhando, bota ali o radinho ali, tal, vai ouvindo, e isso remete a uma coisa que é muito antiga, né? Que sempre foi dito, quando o rádio era praticamente absoluto, né? Que o dono da informação é o dono da verdade. Então, assim, quem tinha o rádio, que conseguia já ouvir a Rádio Globo, isso lá, então, assim, virava o dono da verdade. Isso. Porque ele era o detetor da informação. Isso. E o rádio, o exemplo é o quê? É o mentor de muito conhecimento. Você vai fazer um concurso público, por exemplo, quem ouve a Voz do Brasil tem um currículo, cara, de informação, certo? Tudo que acontece dentro do país está ali dentro da Voz do Brasil. Os projetos políticos, né? E as ações do governo. Porque às vezes a pessoa diz, o rádio está falando bobagem. Não, mas você tem que entender que aquilo que está acontecendo dentro do rádio é uma verdade. Então é um conhecimento, enriquece você o reconhecimento. O rádio conta a história. Quando você liga no rádio, o rádio vai falar o quê? É uma enciclopédia o rádio. Porque o rádio, na apresentação, a maioria dos programas de rádio falam dos fatos e acontecimentos no mundo. Datas comemorativas. Hoje é o aniversário de não sei quem, Nicolás Maduro, lá, não. Hoje é aniversário de não sei quem, completa do ditador, hoje é como é que se diz? Nesse período tão de fake news, e assim, a desinformação, às vezes com muita informação, acaba gerando uma desinformação. E com o rádio, a Voz do Brasil ali, você consegue, porque não é opiniões, né? Assim, a Voz do Brasil mesmo eu gosto de ouvir, porque
o relato. É o relato. Você vai formar sua opinião, né? Dentro então, daquele daquele conteúdo. Então, assim, também ainda tem esse detalhe, né? Então, assim, o rádio, como diz mesmo, eu concordo plenamente que é o formador de opinião. Isso. Certo? E concordo plenamente em dizer que o dono da informação é o dono da verdade. Então, assim, todo mundo tem que procurar real, informação. Né? E eu até brinco também que está se tornando até um pouco chato, que é a questão de agora você tem que ter opinião sobre tudo. Não, a gente não tem que ter opinião sobre tudo, não. Você pode ouvir e ficar calado. Ouvir, ficar calado e ver o que é um assunto que e você contestar para você. Isso. Para si, para dentro disso. Porque às vezes é um assunto que você não domina. Então, assim, às vezes eu gosto de futebol, às vezes você não gosta, e nem por isso você tem que opinar quem está melhor jogando, né? Então, assim, é interessante e o rádio ainda chega ainda mais. O rádio, às vezes, você está viajando na estrada, você vai lá, sintonizou uma rádio, você não muda, é raro você mudar. Você vai ouvir a programação completa e aquela informação, mesmo que você não preste atenção na hora, você está absorvendo aquela informação. Você está processando aquilo. Isso é bastante interessante. Tony, eu queria falar agora com você, até mesmo aqui, também assim, como você já falou assim, desses interiores todos, eu sempre ouço muito você, porque, rapaz, esse cara conhece realmente Centro-Sé. Então eu queria que você falasse. Não tudo, mas quase tudo um pouco. Quase tudo um pouco, assim, porque você rodou muito, né? Já trabalhando em empresas, também por ato de curiosidade. Então, assim, eu acho massa. E assim, eu queria que você falasse um pouco assim. Um pouco dessa cultura de Centro-Sé, assim, também até mesmo desses ambientes não explorados, até mesmo pela população daqui de Centro-Sé, que eu fico surpreso às vezes, como eu fui ali na Cachoeira do Brejo da Martinha, a coisa mais linda do mundo, eu adorei. Então, assim, tem outros lugares que a gente vai descobrindo quando conversa com pessoas que foram, e eu percebo quando eu estou na sede aqui, eu pergunto a pessoa nunca viu falar, nunca foi, já ouvi falar, fulano já falou, mas não, onde é que fica isso? Então, assim, você, por ser esse cara que roda assim, eu queria que você explanasse um pouco, né, desse seu desejo, que você é um batalhador nisso, de divulgar o turismo de Centro-Sé. Como é que você vê essa situação? Eu vejo assim, né, uma situação carente da própria exploração do povo do lugar. Talvez seja fatores como a infraestrutura para chegar até esses pontos. É um ponto que, infelizmente, deixa, né? Porque, às vezes, quando a gente fala de infraestrutura, a gente tem a questão até mesmo do Parque Boqueirão, que atrapalha até mesmo disso, assim, né? E falar também que Centro-Sé é o tamanho de praticamente quase de um estado, né? Isso, Então, a gente ainda tem essa dificuldade, né? Também. Mas, quando eu falo quesito infraestrutura, eu não falo só a questão, assim, de estrada, né? Estrada, não. Eu falo a questão hotelaria, do acolhimento local. Um exemplo, você chega em Brejo da Martinha, nós temos uma cachoeira daquelas, né? Que é um patrimônio nosso no período chuvoso e que não faz diferença de você ter que ir ali em Lençóis, na Cachoeira da Fumaça e em outros ali. A diferença é pouca, certo? Só que o diferencial é o acolhimento que você tem que ter dentro dessas comunidades, que eu penso. Um preparo, uma né? Estrutura. Também. Porque se você se deslocar até Brejo da Martinha, vou citar um exemplo, você tem que ter um ponto de apoio para você fazer uma refeição, ter ali uma galinha, já tem o doce, né? Que é muito famoso esse doce. Incremento ali. Porque o pessoal vai ter que se alimentar, né? Porque às vezes você quer sair daqui, você vai ter que levar a estrutura, você pensa duas vezes. Verdade. Eu tenho que levar o cooler, eu tenho que levar a churrasqueira, eu tenho que levar até bem barraca, preparar uma barraca. Então isso gera para ter ali dentro da comunidade, né? Sei que não vai atender para todo mundo, porque o fluxo também ele é temporário lá, temporário. Né? Lá é uma temporada, na verdade. É uma temporada. Também, né? Então, assim. Nesse caso específico, né? Do Brejo. Né? Eu acho que as pessoas deveriam investir mais, se preparar para esse período de temporadas, né? Isso seria bom ter ali na comunidade. Quem chega ali em Brejo da Martinha, porque Brejo da Martinha hoje estamos citando aqui um exemplo, vamos citar a Praia do Mocó, ganhou uma repercussão a nível. Exemplo, eu fiz uma imagem lá da cachoeira. E essa imagem ela foi
pela segunda vez consecutiva, 2 vezes veiculada na Rede Bahia, na afiliada da Globo. Então, quando eu coloquei aquela imagem lá, que foi o fechamento do programa, da edição do programa, né, a jornalista daqui, nossa conterrânea ali, Beatriz Oliveira, ela citou, né, imagem aqui da cidade de Centro Sé, da nossa terrinha, nosso conterrâneo Antônio Lopes fez essas belíssimas imagens. Essa imagem ela ganha uma repercussão. E o pessoal de fora começa a querer, cria uma curiosidade e querer conhecer, né? E querer conhecer esse ambiente. Então, é isso que vai trazer as pessoas chegarem até o local. Então, precisa ter uma estrutura como um ponto de alimentação, com até um próprio guia. Você tem na barraca, como é que eu faço para chegar ali? Isso. Você pode me acompanhar? Tudo isso aí. Então, assim, e a gente precisa que as pessoas do lugar valorizem mais isso, né? Ao invés de ir ali nas até acreditar, né? Acreditar que isso funciona, que isso vai ser uma fonte de renda, que isso vai melhorar a vida dela mesmo. Com certeza. O que acontece, um exemplo, vamos dar aqui, Praia do Mocó, em Quixaba. A gente foi naquela praia em 2011, posso dizer assim, nós fomos um dos descobridores daquilo ali, porque a gente estava acompanhando o projeto na época de canalização de água de Quixaba Bazoar, né? Aquela adutora que o governador da época veio inaugurar. Sim. E a gente acompanhando aquela obra, viu aquilo ali que era maravilha. Então formamos um grupo de amigos e final de semana a gente ia para lá, começamos a fotografar, divulgar no site da prefeitura na época. E era uma das páginas mais acessadas, os pontos turísticos, as pessoas de fora, Praia do Mocó. Praia do Mocó, naquela época não tinha para fazer imagem aérea de drone, mas logo em seguida a gente conseguiu também fazer. Foi um dos primeiros divulgadores daquela coisa. Então, depois veio essa repercussão. A praia está lá um paraíso, né? Que inclusive uma matéria na Rede Globo que falou das dunas do Velho Chico, e uma das partes das imagens que mostraram era Centro Sé, e era a Praia do Mocó, só que não foi citada como a área de Centro Sé, né? A área de Centro Sé. Porque, na verdade, quando fala das dunas, acaba, às vezes, agregando tudo que é do Vale do Rio São Francisco. Isso. E aí acabaram não citando que essa era... passagem foi lá. Então, eu conheci aquela área. Então, eu já tenho relatos de pessoas que chegaram lá e voltaram porque não tem estrutura, teria um ambiente adequado, porque teria que trazer a barraca, trazer a churrasqueira. Eu já passei por isso com o pessoal. Para você chegar lá, você com a sua família, às vezes você vem pensando que tem uma estrutura. Então, tá faltando o quê? Essa estrutura. E essa estrutura tem que se partir também dos moradores das comunidades. Acreditar que isso funciona. Porque, assim, se a gente for ver em vários lugares, o turismo é o que movimenta a economia. Do outro lado. Que exemplo tem Casa Nova, que tem um projeto futurista para a construção de um resort, né? Lá, né, nessa área lá, verdade. Então... E a última vez que eu estive lá mesmo, tinha muitas áreas em construções, tinha muita coisa realmente lá já bem adiantado, né? Quem tinha andado lá anos atrás, eu conheci um pessoal lá, um barraqueiro que se diz também fundador, né? Assim, descobridor de lá, na verdade. E ele fala também dessa dificuldade que ele teve, que ele encontrou, que ninguém acreditava no projeto, que ele ficou insistindo, ele via sozinho, botava uma barraquinha, colocava um isopor, às vezes não vendia nada, mas ele insistiu. E até quando agora deu certo, que agora hoje lá tá... Alavancou. Tá a reconhecimento perfeito, né? Nacional, assim, mundial. Todo mundo quer conhecer. Então, assim, eu acho que Centro Sé deveria mais o pessoal acreditar que isso funciona. Isso funciona. Funciona, mantém, porque eu vejo pessoas aqui se deslocar. Eu saio, às vezes, como eu também moro em Juazeiro e moro aqui, né? Passo mais tempo aqui do que em Juazeiro. Mas para se deslocar para ir em Salvador, para ir ali em Itaparica, certo? E aí, às vezes, a pessoa sai daqui de Centro Sé para ir comigo, para encontrar. Roda 200 quilômetros a mais do que eu. E podendo, às vezes, a gente aproveitar um local aqui mais perto, dentro de casa, na cozinha. Então, a gente primeiro tem que conhecer a nossa casa para poder a gente passar a dar valor também, né, os outros lugares. Né? E sempre que eu vejo o questionamento das pessoas quando eu pergunto o porquê, é relativo à questão da estrutura do ambiente.
porque o ambiente talvez não esteja adequado para receber. A primeira pergunta que quem é de fora pega e quando liga pra gente para saber, a primeira coisa é: Léo, como é a estrutura lá? Tony, como é a estrutura lá? Isso realmente é o primeiro passo. Aí tem que engatinhar, incentivar. Eles podem contar com a gente aqui. O que precisar de a gente divulgar, de a gente tentar fazer, a gente vai estar aqui de portas abertas para estar divulgando o Centro-Sé, né? Às vezes, conversando com pessoas ali de Quixaba, eu sempre dei esse incentivo, né? E vejo assim, toda a comunidade tem associações. Associações, elas têm fonte de recursos, tem projetos, tem editais que fomentam o turismo. Então, se lá tem uma associação, o que é que a associação deve fazer? Procurar um desses editais, procurar um órgão do turismo, para que ele pegue seus associados e, para começar, eu penso assim, para dar o início, o que é que eles podem fazer? Ir atrás desses recursos, seja via município, via estado, setor, governo federal, o órgão de turismo, uma fonte, vai buscar uma fonte. Chega e o inicial, eu quero 20 pessoas para montar barraca dentro da área da praia do Mocó. Pronto, estamos dentro da área, território que pertence ao governo. Vamos montar a barraca, vamos fazer um viabilizar, kit. Viabilizar. Nós vamos dar aqui um kit, uma caixa térmica, 3 ou 4 conjuntos de mesas, churrasqueira, uma barraca e um incentivo para o pessoal comprar um valor para iniciar. Para iniciar, estou entendendo. Você que é barraqueiro, você vai ter esse compromisso de colocar sua barraca durante todo o final de semana, ou exemplo, no meio da semana. Aquele que deixar de participar, ele vai dar oportunidade para outro que está no cadastro de reserva. Então, assim, vai ter pessoas... São ideias. E assim, que eu julgo perfeitas. Assim, o primeiro passo é procurar até mesmo quem já iniciou. Eu trabalhei muito num período com Mariluze. Mariluze, sempre assim, a comunidade lá já é o outro brejo, né? O brejo da Brasa. O brejo da Brasa, né? Assim, em relação a isso, é uma pessoa que é super organizada com a questão rica em conhecimento. Rica em conhecimento e ela sempre disposta a ajudar. Então, assim, que agora já é mais até uma informação, na verdade, passando, que procurem ela, que ela é uma pessoa que está sempre assim, disposta para ajudar. E sabe onde está a fonte desses recursos. Sabe onde está. Tem conhecimento e disposta a ajudar, que é o mais importante. E né? Relato dos trabalhos que ela tem, né? Aí em prol do município, por exemplo, acompanhei o pessoal daqui da CNN, programa Águas Brasileiras. Viemos acompanhar aí o trabalho que foi feito na comunidade do Brejo da Brasa, a recuperação da nascente, né? E ela emocionou a equipe que perguntou para ela se ela realmente morava ali. E ela questionou o porquê. Ele disse, não, porque a senhora é muito rica em conhecimento. O que a senhora faz para chegar ao nível desse conhecimento? Ela disse, eu ouço rádio, leio revistas e agora eu tenho internet. Tenho todas as ferramentas que eu preciso para me levar onde eu quiser. Hoje não precisamos ter sair do local para a gente ter conhecimento, né? A gente já teve essa dificuldade antigamente, que tinha que vir para a cidade para estudar. Então hoje tem várias ferramentas e voltamos de novo ao rádio. Voltamos ao rádio. como o precursor mesmo. Verdade. E a comunicação sempre nos ajudando, né? Tony, para não se alongar muito aqui, hoje é só apenas o nosso primeiro episódio. Então, assim, o Tony vai estar aqui como parceiro da gente também. E só quero agradecer, Tony, a você por compartilhar esses conhecimentos com a gente, né? E, de antemão, só fortalecer mais essa parceria, certo? Deixar aqui aberto, porque a gente estamos chegando agora na época de São João, tem os festejos dos interiores, e eu quero que Tony esteja aqui com a gente, aqui, compartilhando isso com a gente. Beleza, Tony? Léo, eu que agradeço, né? Sempre que possível a gente vai estar aqui dando esse suporte. É muito interessante esse projeto e que as pessoas de Centro-Sé abracem, né? Abracem, porque isso aqui é mais riqueza no currículo de cada um que está nos acompanhando aí, Centro-Sé, na Bahia, no Brasil e no mundo. Então nós vamos levar
um pouco a mais de Centro Sé para vocês, através do canal do Vale Centro Sé. Certo, meu amigo, eu só agradeço. Peço a todos que se inscrevam no nosso canal. Quem estiver seguindo a gente pelo Instagram, o link está na bio. Então, assim, as nossas transmissões vão ser todas pelo YouTube, certo? A gente vai estar lá marcando a data, os horários, mostrando quem são os convidados. Então, a gente vai estar sempre aí informando a todo mundo. Então, peço desculpa por algumas falhas. A gente está iniciando. É o primeiro. É o primeiro. Então, assim, a gente estamos aqui para errar, para acertar. E estamos aí. Só agradecer a todos vocês. Valeu. Até a próxima.